Oi, gente, a paz do Senhor. Eu sou Miriam Schumacher, professora de escola dominical da turma de pré-juvenil da Igreja Metodista do Retiro Poético, Cordeiro, Estado do Rio de Janeiro. Eu faço esse vídeo para os meus alunos da escola dominical, sei que tem outras pessoas que veem. Normalmente a gente desenvolve pelo WhatsApp, então normalmente para quem vê, às vezes o vídeo vai ficar um pouco incompleto, mas é porque a gente, mantém esse contato pelo WhatsApp, então aqui é mais um resumo para depois a gente, manter esse contato, uma conversa, tirar dúvidas. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre Pentecostes, fogo para discipular, e também vamos falar da aula 7, né? Essa é a aula 6, a aula 7, implantando igrejas. Eu vou ter que dar 2 aulas em uma, porque na semana passada eu não gravei, então eu vou gravar as 2 aulas hoje, vou tentar resumir o máximo para não ficar longo. E para que vocês entendam um pouquinho dessas 2 lições. Estamos nessa apostila de missão e evangelização, tá bom? Esse mês. Então, vamos lá. E você leia aí na sua versão, na sua Bíblia, anote a sua dúvida, leia o texto, porque aqui não dá pra gente ler o texto inteiro, às vezes são muitas referências. Então, esteja lendo, anotando as suas dúvidas e mandando pra mim, pra gente poder aprender, tá bom? Lucas 24 e Atos 1, Atos 2, tá bom? Mas eu vou ler aqui Lucas 24, 49, que diz assim: Eis que veio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade até que do alto sejais revestido de poder. Sabe aquela música que a gente tem cantado muito? Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eu mandarei o Consolador, e quando vier, ele dará graça e temor. Exatamente isso. Mas recebeis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Dita essas palavras, Jesus foi levado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Então, depois vocês leiam Ato 2, do 1 ao 21, para vocês entenderem melhor. Então, a introdução diz assim: hoje em dia pensamos que Pentecostes, quando a gente pensa, em pentecostalismo, vem imediatamente em nossa mente os rodopios, o caicai, o cai de lá, cai de cá, a gritaria e aquele monte de língua para tudo quanto é lado. E não é muito bem isso, né? Mas o que é o Pentecostes bíblico que acontece lá em Atos 2? Não sei se vocês já se perguntaram, ou talvez nunca tiveram a curiosidade de saber qual é a diferença, desse pentecostalismo, acho que é isso mesmo, que a gente convive dia a dia com o Pentecostes de Atos 2, né? Pentecostes significa 50 dias depois da Páscoa, 7 semanas. Assim que acontece a Páscoa, daqui 50 dias, a gente comemora o dia de Pentecostes. E que, na época, era uma festa agrícola judaica que se oferecia a Deus os melhores feixes da colheita. O melhor da colheita naquela época era oferecido ao Senhor, era uma festança com certeza. E a festa não era só uma festa de alegria, mas de encontros de famílias, como também de partilha com os mais necessitados. Era celebrada nas 7 semanas, 50 dias depois da Páscoa. E para nós hoje, o que é o Pentecostes? Na época dos judeus, a gente entende aqui como era, uma festa, que celebrava, se oferecia a Deus os melhores feixes, das melhores colheitas, repartia com os necessitados. E para nós hoje, o que é o Pentecostes? O Pentecostes nada mais é do que um simbolismo, uma lembrança
que traz esperança ao nosso coração acerca do que aconteceu naquele tempo que perdura até o dia de hoje. O Espírito Santo desceu, veio sobre nós e ativou em nós algo que antes não existia, porque a gente sempre fala que existiram, vamos dizer que existiram três etapas. A época em que a época antes de Jesus, onde o homem precisava de um profeta, precisava de um sacerdote para se chegar a Deus. Depois, com Jesus, o homem andava lado a lado com Jesus, mas ele não permanecia dentro dele. Jesus era um homem, era um Jesus, né? Mas depois que Jesus morreu por nós, ressuscitou, e que veio o Espírito Santo, esse Deus que antes era falado de longe, através de um homem, e depois lado a lado, ele começou a habitar em nós através do Espírito Santo. Então são 3 etapas aí. Quando a gente tinha um acesso mais distante com Deus através de um profeta, depois a gente teve acesso a Jesus, a estar lado a lado com ele, e depois do Espírito Santo, quando o Espírito de Deus passa a habitar em nós, né? A gente não teve a proeza, né, dessas 2 épocas passadas, mas a época, né, que o Espírito habita em nós é a que nós vivemos hoje, e com certeza deve ser a mais legal. Com certeza, porque agora ele habita em nós e é maravilhoso isso, porque ele age em nós, através de nós, e isso é assim, é fantástico, porque quando o Espírito Santo veio sobre a vida daqueles homens que estavam lá, foi ativado dentro deles aquilo que Jesus já falava, aquilo que Jesus ensinava, aquilo que Jesus colocava na cabeça deles, aquilo foi ativado, sabe, no coração e no espírito. Então, o chamado deles, todo o ensinamento, tudo aquilo que Jesus já falava através do discipulado com eles, tornou real naquele dia que o Espírito Santo ativou dentro deles esse desejo, sabe? Esse impulsionamento que o Espírito Santo deu para eles cumprirem aquilo que eles foram chamados para ser. E a partir do Espírito Santo, eles começaram a ser exatamente quem o Senhor Jesus esperava que eles seriam. Então isso é fantástico, porque isso perdura até o dia de hoje. É através do Espírito Santo que a gente consegue exercer o nosso chamado, ser parte de algum ministério e fazer algo para o Senhor, tudo através do Espírito Santo, que hoje é que a gente já vem aprendendo, né, há muito tempo, que no evangelismo não existe o como fazer alguma coisa sem o Espírito Santo, jamais. Ele é o protagonista de tudo. Ele quem faz, é ele quem convence, tanto que ele convenceu aqui os apóstolos, o que eles deveriam fazer, como eles exerceriam o chamado deles. Inclusive aqui tem até o exemplo de Pedro. Olha só, e também por ser a colheita dos primeiros frutos da igreja, onde cerca de 3.000 almas foram convertidas com a pregação do apóstolo Pedro. Então, antes, eles celebravam a colheita de frutas, de verduras, da colheita de verdade, né? De comer, colheita. Então, eles celebravam essa colheita que o Senhor tinha dado a eles, né? A alegria de colher, poder repartir com os pobres, poder comer feliz, né, juntar as famílias e ter esse tempo de unidade. E agora, a nossa alegria e a nossa lembrança e o que nós somos chamados para fazer de fato foi colher vidas para o Senhor Jesus. Então, através do Espírito Santo, na verdade, o Espírito Santo em nós, ele faz exatamente isso. A gente celebra os dons que foram derramados naquele dia, que com certeza foram muitos, dentro daqueles que estão ali, né? Que Paulo ensina lá em, se eu não me engano, em Coríntios 12. Não lembro se é 1 Coríntios ou 2 Coríntios 12. Acho que é 1, que fala sobre os dons, depois vocês podem ler lá. Então, o Espírito Santo ele veio trazer esses dons e veio ativar em nós o nosso chamado. Isso é maravilhoso. E então hoje a gente pode celebrar, né, a colheita de almas. Então o Pentecostes ele tem que gerar vida. Ele não é só para quando as pessoas falam de pentecostalismo,
de rodar, de gritar, de cair, de sair babando aí pela igreja. Não adianta nada isso acontecer se quando você levanta isso não gera vida. Se quando você levanta a sua vida não é transformada e você não discipula, não cuida de ninguém e não tem esse desejo, esse amor, essa paixão por vidas, de nada adianta você cair, você rodopiar, você babar, você subir nas paredes e falar que isso é Pentecostes, que isso é o fogo do Pentecostes e isso não gerar nada, né, no reino de Deus. Então, assim, o Pentecostes para nós hoje como cristãos, ele tem que trazer esse desejo no nosso coração de colher vidas. Antes a alegria era colher, de fato, frutos, as colheitas, e hoje a nossa colheita é vida. Então, basicamente não, é isso, né? Então não tem nem o que dizer. Para os judeus, era um agradecimento por a entrega na lei, né? A entrega da lei lá no Sinai e a gratidão pela colheita e pelos frutos da terra. Agradecimento pela lei do Senhor, agradecimento, né, por tudo aquilo que o Senhor tinha feito. E para nós, os cristãos, né, simboliza, né, a doação do Espírito Santo de Deus, os seus dons, né, e também pela colheita dos primeiros frutos da igreja que foram, né, através da vida de Pedro, com 3.000 almas. 3.000 almas convertidas ao Senhor. Então, deixa eu pular para outra parte aqui, para me ver. Isso demorou, né, 50 dias para acontecer. Esse movimento, né, veio sobre 120 que estavam reunidos lá no mesmo lugar. E uma coisa que mais interessante que fala aqui é para que serve, né, o Pentecostes? Serve porque ele fala que nós seremos testemunhas do Senhor. A gente já vem falando isso há um tempo também em outras aulas, e o Espírito Santo ele nos faz ser testemunhas do reino. Paulo diz o quê? Que nós somos cartas. Nós somos cartas e estamos sujeitos a sermos lidos por qualquer pessoa que olhe para nós. É como se eu fosse... Como não? Nós somos, né? Porque a Bíblia diz isso. É como se nós fôssemos esse livro e a nossa vida está sendo lida pelas pessoas. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que nós estamos mostrando nesse livro. Qual é o nosso testemunho? Como a gente tem sido testemunho do reino? Será que as pessoas têm olhado para nós e quando elas começam a ler as páginas da nossa vida, as situações que acontecem na nossa vida, elas estão vendo o Senhor Jesus? Por mais que haja dificuldades, e vai ter, porque Jesus mesmo fala que no mundo tereis aflições, será que as pessoas estão olhando para nós, estão olhando para esse livro, para essa carta que é a nossa vida, e estão lendo a respeito de Deus quando olham para nós? Então a gente tem que tomar cuidado, porque o Espírito Santo ele nos faz testemunhas. E quando a gente testemunha esse reino, as pessoas têm que olhar para nós e ver o reino. Nós somos embaixadores do reino de Deus, que eu sempre falo isso aqui. A gente é embaixador do reino, nós somos cooperadores desse reino. Então as pessoas estão olhando para nós, né? E o Espírito Santo ele veio trazer essa consciência de testemunha. Então nós somos rodeados, né, por uma nuvem de testemunhos, de pessoas que estão olhando para nós e quando olham para nós esperam ver algo de diferente. Então a gente tem que lembrar que existem o Pentecostes como as pessoas imaginam que é gritar, rodopiar e fazer uma série de coisas, e o Pentecostes que de fato as pessoas estão olhando para nós esperando que seja, que é pessoas que transformam pessoas. E quando as pessoas que têm sede do Senhor olham para nós e vê esse Pentecostes, que as pessoas dizem que de fato é o Pentecostes, mas na verdade não gera vida nenhuma, as pessoas se frustram, as pessoas não veem Deus, sabe? Não vê transformação. Então a gente precisa de verdade ser pessoas que transformam, né? Através da nossa vida, do nosso testemunho, e a gente precisa entender que sozinho a gente não faz isso. A gente precisa buscar o Senhor, nos lançar no Senhor, e quem vai fazer é Ele.
É o Senhor quem vai fazer. E o mais engraçado que acontecia aqui, quando fala sobre as línguas, talvez vocês já pensaram assim como eu, que as línguas faladas aqui, as línguas que foram faladas aqui, essas línguas estranhas que foram ditas aqui em Atos 2, talvez vocês já pensaram que fossem línguas estranhas que a gente fala na igreja, né? A linguagem, não sei se vocês sabem sobre isso, mas uma hora a gente pode conversar sobre isso. Existem 3 tipos de línguas. Agora não sei se eu vou lembrar exatamente, mas a linguagem de oração, a forma com que você ora a Deus, né? A respeito da sua própria vida, para edificação própria. Então é o orar em língua, a oração que normalmente todo cristão faz, que ora em línguas ali e tal. Então existe essa linguagem, existe a linguagem como sinais aos incrédulos, que é essa linguagem que está dizendo aqui, né, em Pentecostes, onde cada um falou na sua própria língua. Vamos dizer que tinha mais ou menos distribuídos ali desses 120, 15 países tinham um pouquinho de cada pessoa de algum país. E de repente, quando esses homens começam a falar cada um na sua língua, as pessoas que estão ali começam a entender a respeito de Deus na sua própria língua. Então é como se eu não falo inglês e de repente o Espírito Santo desce sobre a minha vida e eu começo a falar a respeito de Deus em inglês para uma outra pessoa que vai me entender. É uma pessoa que fala inglês, ela vai entender o que eu estou falando e vai entender que eu estou falando a respeito de Deus. E foi exatamente isso que aconteceu ali em Pentecostes. As pessoas falando em outras línguas, não eram línguas estranhas, linguagem de oração, que você ora para edificar a sua vida, mas era línguas de nações. Então, era como se o Senhor tivesse vindo ali era como se fosse mesmo um ato, sabe, profético sobre as nações, e isso é maravilhoso. E a terceira língua, que a gente pode conversar depois sobre isso, é quando, vamos dizer que eu fale línguas, que eu comece a falar em línguas, e Dani vai lá e interpreta o que eu tô falando para a igreja, como se fosse uma profecia, né, para a igreja. Então isso é muito interessante, só que isso é um pouco complexo isso, não sei se vocês vão entender, mas existem 3 tipos de línguas, né, do falar em línguas. Mas outra hora a gente conversa. Então as línguas que estavam dizendo aqui em Pentecostes eram línguas de outros países, mas que o Espírito Santo de Deus fez com que as pessoas falassem. Lembra da Torre de Babel, onde todos começaram a querer construir, sabe, aquela torre, e aquilo começou, sabe, fugir da vontade de Deus, e Deus vai lá e confunde a língua de cada um, e cada um começa a falar uma língua que ninguém entende. Quando for ver, cada um foi se espalhando de acordo com a língua que cada um ali foi dividido, e foram se formando as nações. Em Pentecostes, parece que o Senhor traz algo novo, sabe? Aonde lá em Babel ninguém entendia nada, aqui todo mundo começa a entender através do Espírito Santo. Então foi algo assim fenomenal. E o que isso tem a ver com implantação de igreja, que é o que a gente vai entrar agora? O Senhor quer que nós que somos testemunhas, embaixadores do reino de Deus, nós consigamos implantar a igreja de Cristo em lugares onde ainda não se foram alcançados pelo Senhor. Aqui, por exemplo, com certeza muitas nações já tinham esquecido do Senhor, viviam de outras formas, adoravam outros deuses, como de fato muitas, né, já adoravam. Então, assim, quando elas começam a entender na sua própria língua sobre a grandeza do Senhor, com certeza algo acontece, tipo assim, o Senhor ainda existe, o Senhor ainda vive, o Senhor ainda reina. Então, o desejo do Senhor é que isso aconteça no dia de hoje. Porque Pentecostes aconteceu naquela época, só que não é que todo Pentecostes o Espírito Santo vai vir e vai fazer de novo. Ele já fez, então a gente tem que tomar posse do que ele fez, a gente tem que tomar posse da ativação que ele já fez em nós a respeito, né, do nosso chamado, do dom que ele colocou em nós. Esteja lendo 1 Coríntios 12 para saber sobre os dons. O meu dom é na palavra.
eu demorei bastante, demorei bastante não, um pouco para entender qual era o dom que o Senhor tinha colocado sobre a minha vida. E eu tenho muito orgulho, né, em falar, ainda tenho muito que aprender, mas o dom que o Senhor colocou sobre a minha vida foi o dom da palavra, da pregação. E eu amo, porque eu amo falar da palavra de Deus, o Senhor me dá reflexões, me dá muitas coisas, e tudo vem dele, é tudo dele, é tudo para ele. Então, isso é bênção, mas como isso vai ser usado na implantação de igrejas? É, a gente, por exemplo, aqui a gente tem uma congregação, né, a congregação lá do Paraíso. E esse é o implantar de igreja. Quem é missionário, por exemplo, que vai para outro país implantar a igreja metodista lá em outro país. E às vezes você fala assim, poxa, mas tem tanta igreja, por que não ajudar aquela igreja que já existe crescer e plantar uma nova igreja? Porque às vezes, para quem for no Manancial com a gente, trabalhar, fazer o trabalho social que a gente fez lá, existiam várias congregações que a gente nem sabia que existia. Só algumas ruas que a gente foi, devia ter umas 5 igrejas, congregações de Friburgo e de vários lugares lá em cima. Só que você vê que não muda, não há transformação, não há, né, não há um mover que resgata aquelas vidas, porque às vezes as pessoas se perdem, cansam, ora de forma errada, porque o Senhor fala que a gente não recebe, porque a gente não sabe como orar. A gente não sabe como pedir. Então, às vezes, a gente ora conforme a nossa vontade. Senhor, faz algo naquela vida. E às vezes o Senhor não quer fazer. Não naquele momento. E às vezes a gente fica nas mesmas orações, aquela reza de sempre, sabe? Aquela repetição, sem de fato buscar e orar como Jesus ensina a gente. Venha o teu reino, faça a tua vontade aqui na terra, nesse lugar, como ela é feita no céu. Então, como que a gente tem que orar para implantar uma igreja? Primeiro, arar o terreno em oração. Orar e saber a vontade de Deus para aquele lugar, respeitando a cultura daquele lugar. Aqui a gente sabe que aqui a gente vive uma cultura muito diferente das pessoas, de algumas pessoas lá do Manancial. Não é, como é que eu vou dizer, não é segredo para ninguém isso, né? Não desrespeitando de forma alguma as pessoas de lá. Temos irmãos de lá que são hoje da nossa igreja e são bênção, mas ainda existe algumas pessoas que têm a cultura totalmente diferente. E quando a gente fez o trabalho lá, a gente percebeu o quanto é difícil implantar algo, colocar algo, né, lançar algo no coração daquelas pessoas que já estão muito machucadas com a igreja. Várias igrejas começam um trabalho e não terminam, e isso gera algo no coração das pessoas, uma resistência. Então, quem vai quebrar essa resistência? É o Espírito Santo de Deus. A gente só tem que fazer a nossa parte em oração. Então, como que isso vai ser feito? Você vai arar a terra. Você vai orar naquele lugar e saber o que Deus quer para aquele lugar. Porque às vezes o que Deus quer fazer é através de um sopão. Às vezes você quer montar um palanque e quer pregar e não é isso que Deus quer. Às vezes o Senhor quer que você alimente aquela pessoa e através daquele alimento lançar uma palavra do Senhor na vida dela. Às vezes o Senhor quer que você simplesmente ande cantando violão pela rua e cantando a grandeza dele. Às vezes o Senhor quer, às vezes, que você pare com a barraca de oração para orar pelas pessoas. Então você tem que entender o que Deus quer. E através desses atos é que vai sendo implantada a igreja. Aos poucos a gente vai chegando, entendendo a cultura daquele lugar. Vamos dizer que o Senhor leve vocês para fazer missão lá na Índia, onde as mulheres, né, andam todas vestidas de uma forma diferente, e você chega lá e fala assim, ah não, no Brasil a gente não se veste assim não, tira isso, isso é ridículo, que não sei o quê, isso é bobeira. Isso não é respeitar a cultura, sabe? Então a gente precisa ir sabendo que nós somos em Cristo para a gente não ser levado também pelas culturas erradas do lugar, adoração a outros deuses, certos pecados daquele lugar. Mas a gente tem que ir sabendo que nós somos em Cristo Jesus e sabendo qual é a vontade do Senhor para aquele lugar, respeitando a cultura. Sabe aquela frase de Paulo de se fazer de louco para ganhar? Né? O louco é assim que a gente deve fazer. Se passar de louco. E muitas das vezes, quando você está nesse lugar, às vezes você tem que até se vestir da mesma forma, andar um pouco, saber como as pessoas falam, a forma com que as pessoas falam, a pronúncia, né? Tem uma palavra que fala, é a
a forma, gente, eu esqueci agora. A forma, né, o sonoro de como a pessoa fala. O brasileiro, ele é todo acelerado, ele é todo tupetudo para as coisas, sabe? Metido para as coisas. E tem países que as pessoas são reservadas, a gente já chega perguntando, chega sabendo. A gente tem um ritmo acelerado, é do brasileiro. E às vezes a gente vai chegar num lugar onde a cultura, né, daquele lugar é totalmente calma, tranquila, as pessoas não são de perguntar, as pessoas não são de falar sobre a vida delas, as pessoas não são de cultuar em qualquer lugar, não são de adorar seus deuses em qualquer lugar. Então, a gente precisa entender qual é a cultura daquele lugar. E às vezes a forma com que cada igreja é implantada aguça mais o coração, né, de algumas pessoas, a curiosidade. Às vezes tem uma batista, tem uma metodista, tem uma assembleia, de formas diferentes, é a igreja de Cristo, mas lida de forma diferente, né, o evangelho, e aquilo atinge o coração de alguém que se identifica com aquela igreja. Então, às vezes, ajudar uma igreja que já está pode não dar muito certo, porque as pessoas já estão acostumadas com a forma com que a igreja trabalha. E quando se abre uma nova visão, aquilo parece que desperta, sabe, uma curiosidade no coração das pessoas de saber como é, qual é o pensamento daquela igreja, o que ela prega, como prega. E às vezes, cada igreja tem uma identidade, né? Tem uma forma, né, de agir, de pregar o evangelho de Deus, e isso às vezes atinge o coração de alguém que é parecido e se identifica, né? Mas sempre lembrando que quem faz é o Espírito Santo. Quem convence é o Espírito Santo. O protagonista de tudo é o Espírito Santo. Então, ele quem faz, é ele que convence o homem do pecado, é ele que convence da justiça. Não adianta a gente falar, esse Deus que você adora, ele não faz nada, ele não presta, ele não é Deus, ele não criou o céu, não criou a terra. Quando a gente faz esse tipo de coisa, a gente só está afrontando, desrespeitando e não colocando Cristo, né, ali. Muito pelo contrário, as pessoas vão pegar isso que você falou e falar assim, não, todo cristão é assim, Jesus é assim, Jesus é intolerante, e ele não é. Embora de fato ele seja o único rei, isso tudo vai ser feito com muito amor. E não é que nós vamos aceitar o erro das pessoas, mas nós temos que saber respeitar e saber o momento certo de agir. Porque Jesus, ele sabia o momento certo de agir, né? Quando ele chegava num lugar, quando era para ser direto, ele sabia que tinha que ser direto. Quando era para ser manso, ele sabia quando era para ser manso. Jesus, ele agia de acordo com a vontade do Espírito Santo. Ele agia com dureza e firmeza com os fariseus, mas ele agia com amor e compaixão com aquele que era ignorante quanto à palavra de Deus. Então a gente tem que ser como Jesus o tempo inteiro e andar segundo a vontade do Espírito Santo para nossa vida. E a gente não pode colocar os cavalos, os burros na frente da carroça e empacar, né, as coisas de Deus, fazendo as coisas na nossa vontade. Mas se a gente entende que nós somos chamados para ser embaixadores do reino de Deus e para fazer a obra de Deus com excelência, nós precisamos colocar nossa vida nas mãos do Senhor e deixar Ele agir, Ele fazer e Ele direcionar. Lembra desses dias que a gente ficou orando, né, para o Senhor nos dar nomes para a gente evangelizar? Foi o Senhor quem fez. Então, Ele vai fazer em outras áreas também. Então, que vocês estejam orando e pedindo a Deus para vir sobre a vida de vocês, ativar isso que o Espírito Santo veio fazer em nós, ativar e trazer esse dom, né, para a gente fazer a obra do Senhor com alegria. E sem Pentecostes não teria discipulado, porque a gente não entenderia. E hoje o desejo do Senhor é que a gente cuide, né, de alguém. E com certeza, quando novas pessoas entendem a visão da igreja, chegam à igreja, querem, né, aprender mais, quem vai cuidar dessa pessoa é um discipulador. Então, desde pequenos, desde agora, vocês têm que entender que o Espírito ativou vocês para cuidar de vidas, né, para exercer, né, o chamado que o Senhor colocou em cada um de vocês e para cuidar
de vidas, de pessoas. Então eu vou estar orando agora e que o Senhor esteja tocando o coração de vocês em nome de Jesus. Pai, queremos te agradecer, Deus, por cada uma das vidas que irão assistir, Senhor Deus, esse vídeo. Ficou um pouco longo, mas tudo, Deus, ocorre segundo a tua vontade, Pai. Que aquilo, Senhor Deus, que o Espírito Santo veio trazer desde o dia de Pentecostes, Pai, seja ativado em nossas vidas também. Que seja ativado, Senhor Deus, sobre nós os dons que o Senhor Deus colocou em cada pessoa, um dom diferente. Que esse dom seja ativado em nós e que possamos sentir o desejo nesses dias, Senhor Deus, de exercer aquilo que fomos chamados em nome de Jesus. Ativa em nós, Senhor Jesus, o amor, a paixão por vidas, que foi o que Pedro fez assim que o Espírito Santo desceu sobre a vida dele. Pedro já foi pregar, Pedro já foi ganhar vidas para o Senhor e que assim seja o nosso coração. Não tem como a gente ganhar vidas sem depois ter pessoas para discipulá-las. Então, em nome de Jesus, nos torna discipuladores, pessoas que cuidam, pessoas que amam, pessoas, Senhor Deus, que investe tempo em vidas, em nome de Jesus. E que através, Senhor Deus, das células, pequenas igrejas venham ser implantadas, como no tempo de Paulo, que as igrejas eram nas casas, que o teu reino, Senhor Deus, cresça e seja implantado através da nossa vida, na vida de outras pessoas, em nome de Jesus, em cada casa, em cada lar, cada célula, em nome de Jesus, que o Senhor Deus esteja sendo ali, nos tornando embaixadores do teu reino, em nome de Jesus. Que esse fogo, Senhor Deus, gera, Pai, possa gerar em nossa vida paixão por vidas, constância no Senhor e um desejo por discipular, por cuidar e por fazer a tua obra, por ser ativado em nome de Jesus, em cumprir o ID. Em nome de Jesus, Pai, eu peço ao Senhor e te agradeço em nome de Jesus por tudo que o Senhor fez, Senhor Deus, em nossas vidas. Amém. Que o Senhor abençoe vocês. Espero demais que tenham entendido, porque resumir não é fácil, ainda mais 2 aulas. Mas Deus sabe de todas as coisas. Deus abençoe vocês.